Olá, boa noite. Hoje o Catanduva Sem Filtro mudando a ordem entre o comentado e as notícias devido ao feriado de ontem. Hoje não tem sessão na Câmara, então a gente vai trazer as notícias amanhã. Eu sou Renata Marques e vamos falar sobre algo que parece técnico, mas mexe diretamente com a sua vida. E vamos simplificar para o entendimento de todos e, claro, vamos trazer o fato, a explicação e o comentário, como já é a marca do programa e do meu perfil. A Prefeitura de Catanduva publicou um convite para a audiência pública da LDO 2027 e abriu espaço para a população, vereadores e entidades a participar, enviar sugestões até o dia 22 de abril, dia da audiência, que será às 18 horas no auditório da Prefeitura. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa saber e entender o que é a LDO. Que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É ela quem define as metas e prioridades da administração pública e dá as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que é a lei que estima as receitas e programa as despesas do ano. Traduzindo de forma simples, a LDO ainda não é o orçamento final, mas já é o caminho que o dinheiro vai seguir. E é aí que começa a definição do que é prioridade e do que vai ficar em segundo plano. E isso impacta diretamente a sua vida. Porque quando se fala em prioridade, a gente fala do assunto que normalmente cobramos aqui. Falamos da saúde, da educação, da infraestrutura, do transporte, do esporte e do lazer. E tantos outros serviços que dependem de decisão política. O próprio material da Prefeitura explica que a LDO integra o sistema de planejamento junto com o PPA e a LOA. O PPA organiza os programas e metas para 4 anos. A LDO define as diretrizes e metas de cada ano. E a LOA reserva os recursos para executar aquilo que foi definido. Então estamos falando de algo que não é um detalhe burocrático. Estamos falando do início da definição das prioridades da cidade, já pensando em 2027. Quem monta esse planejamento inicial é o executivo, ou seja, é a prefeitura. Mas quem analisa, discute e aprova depois são os vereadores. E é aqui que começa a ficar interessante e você precisa saber. E é exatamente por isso que a participação dos vereadores é tão importante. Porque não basta aparecer depois, não basta reclamar depois, não basta fazer discurso depois. Se tem algo para ser questionado, se tem algo para ser ajustado, se tem algo para ser apresentado, é agora. Porque depois que as prioridades passam, depois que o direcionamento é aprovado, não adianta fingir surpresa. O próprio material também deixa claro que existem despesas obrigatórias, como pagamento de pessoal, manutenção dos serviços de saúde e educação básica, custeio da máquina pública e obrigações judiciais. Isso não pode ser mudado. E existem as despesas discricionárias, como obras de recap, aquisição de equipamentos, veículos, paisagismo urbano, informática, enfim, as melhorias que tem para acontecer na cidade. Tem uma parte do orçamento que já vem engessada, né, que não pode ser mudada, mas tem a parte que depende claramente da escolha política. E é a escolha política que precisa ser debatida, é para isso que eles estão lá. Agora eu quero entrar no ponto do comentário. Porque depois muita gente pergunta por que tantos vereadores quase nunca questionam a prioridade? E uma das respostas pode estar exatamente aí. Quem vota e aprova para onde o dinheiro será destinado são os vereadores. E na maioria das vezes, a maioria aprova, sem questionar, sem muito debate. E se aprova, concorda com o direcionamento, concorda com as prioridades, concorda com a distribuição, concorda com o que foi apresentado. Pelo menos é isso que entendemos. Isso não quer dizer que o prefeito não possa fazer uma má gestão, que após aprovado ele vai seguir realmente como os vereadores imaginaram. Ele pode sim administrar mal, executar mal, pode dar mais atenção prática a uma secretaria do que a outra, pode gastar mal dentro do que recebeu, mas a questão é que a destinação foi aprovada pelos vereadores para que ele possa ter essa autonomia. Mas uma coisa precisa ficar bem clara. As prioridades gerais, os valores previstos para cada área, começam a ser destinados nesse planejamento e passam pelo crivo da Câmara. Então, se depois alguém quiser reclamar que uma secretaria teve mais atenção ou que outra ficou em segundo plano, ou mesmo as prioridades, fica a pergunta:
Questionou quando era hora? Apresentou sugestões quando era hora? Debateu prioridades quando era hora? Ou aprovou e resolveu reclamar depois? Porque podemos ver de novo que 2 ou 3 vereadores cobrando prioridades, reclamando serviços, e quando você volta lá atrás para ver a votação, foram os únicos que votaram contra o orçamento passado. Ou seja, apontaram lá que haviam situações a serem ajustadas, mas foram voto vencido e agora mostram como está impactando a sua vida. Consegue ver a importância da análise e do voto dos vereadores em concordar ou não? Na importância de analisar com atenção e técnica? Porque política séria não é só discurso do plenário. Política séria é participação no momento certo, é debater no momento certo, é votar com responsabilidade. E a não participação dos vereadores nisso tem consequência. Porque quando o vereador não participa de forma ativa, não questiona, não propõe, não tensiona prioridades, a decisão fica mais concentrada. E quando a decisão fica concentrada, a população perde força. O convite foi feito, a audiência foi marcada, o canal para envio de sugestões foi aberto, então, institucionalmente, o momento de participação está dado. Agora resta saber quem vai participar de verdade e quem só vai assistir tudo passar e depois aprovar. Porque depois não adianta reclamar, o orçamento não nasce pronto, prioridade não cai do céu. Tudo isso é construído e quem se omite na construção não pode posar de surpresa na entrega. Mas isso também não acontece porque a maioria finge normalidade com a cidade. Se tem algo para ser questionado, é agora. Se tem algo para ser apresentado, é agora. Se tem algo para ser corrigido, é agora. Porque depois que a maioria aprova, já não é mais falta de aviso, é concordância. E quando a população entende isso, ela para de olhar para a obra pronta e começa a observar quem ajudou a decidir onde o dinheiro foi. É assim que se cobra de verdade. É assim que se prepara, que se separa discurso de responsabilidade. É assim que se entende a política sem maquiagem. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, e que Deus os proteja.